No ano de 1969, quando o homem pisou na Lua, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, foi para a rede de TV nacional da América e disse que aquele era o dia mais importante da história da humanidade, o dia em que o homem pisou na Lua. Depois de alguns instantes, ele recebe o telefonema do grande evangelista Billy Graham. E Billy Graham diz a ele o seguinte: senhor presidente, o senhor cometeu um equívoco em rede nacional. O dia mais importante da história da humanidade não é o dia no qual o homem pisou na Lua. O dia mais importante da história da humanidade foi o dia no qual Deus pisou na Terra. Amados irmãos, nós louvamos a Deus pela sua palavra e porque ela disse que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio ao mundo e se tornou um de nós, sem deixar de ser Deus, mas sem pecado, amados irmãos, e para dar a vida na cruz, para pagar os nossos pecados, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E nesse tempo nós celebramos com grande alegria o tempo do Natal, o tempo no qual o Senhor Jesus nasceu e veio ao mundo para resgatar o seu povo. E eu quero ler para você agora um texto maravilhoso da Palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 1, que nos mostra o nascimento de Jesus. Assim diz a palavra do nosso Deus. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Queridos amigos e irmãos, este texto nos apresenta o significado do Natal. Talvez você me pergunte: pastor, o que significa o Natal? A primeira verdade que o texto da Palavra de Deus nos ensina é que o Natal significa que Deus é um Deus de milagres. A palavra do Senhor nos diz que Maria concebeu do Espírito Santo sem ter tido relação com homem algum. Ah, querido amigo e irmão, era importante que Jesus não viesse de semente de homem, mas que ele viesse de semente do Espírito Santo, amado amigo e irmão, porque ele é o próprio Deus, mas foi gerado no ventre de Maria, uma mulher de quem herda a sua humanidade, de forma que o nosso grande Redentor é totalmente homem e totalmente Deus. Para pagar a nossa dívida diante do Deus eterno, era necessário que ele fosse do tamanho de Deus, mas para representar a cada um de nós, era necessário que ele fosse homem. Então ele, como Deus homem, vem ao mundo e dá a vida na cruz do Calvário para pagar os pecados do seu povo e nos reconciliar com Deus. É por isso que Maria, então, se acha grávida pelo Espírito Santo. José, querido amigo e irmão, que confiava em Maria por causa da sua piedade e honestidade, fica sabendo que ela está grávida. E ele a ama tanto que não quer que ela seja difamada e nem que alguém pense em apedrejá-la. Então ele resolve deixá-la, amados irmãos, e bola um plano para que ele fuja e fique com a culpa de ter engravidado a Maria. Enquanto, amigos e irmãos, ele tem esse sonho, a palavra de Deus diz que um anjo aparece a ele à noite, enquanto está dormindo, e lhe diz: José,
não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Querido amigo e irmão, a palavra de Deus já nos mostra que Deus é um Deus de milagres. O nascimento de Jesus não é como o nascimento de cada um de nós. Todos nós fomos gerados pela semente de um homem no ventre de nossa mãe. Mas Jesus foi gerado pela semente do Espírito Santo, de maneira que ele é totalmente Deus e totalmente homem, e nele não há pecado algum. Ele é o próprio Filho de Deus perfeito. Por causa deste milagre, ele está habilitado para ser o nosso Salvador e dar a vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Eu gostaria de lhe dizer que se você está precisando de um milagre em sua vida, Deus tem poder para realizar milagres em sua vida. A própria conversão, queridos amigos e irmãos, é um grande milagre, porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e então o Espírito Santo de Deus veio e soprou nova vida em nossos corações, nos ressuscitou na alma, abriu os nossos olhos, cremos em Jesus depois disso e recebemos a sua salvação. Se Deus, querido amigo e irmão, operou o milagre de gerar um menino no ventre de Maria, se Deus opera o milagre de gerar nova vida em nosso coração, Ele também pode realizar milagres em sua vida. Deus pode converter o seu esposo, minha querida irmã. Deus pode trazer de volta o seu filho que está desviado, minha querida irmã. Deus pode, querido, restaurar relacionamentos quebrados na sua família. Deus transforma o coração de pecadores. Que nesse Natal você se lembre que Deus é um Deus de milagre. E se você precisa da intervenção sobrenatural de Deus em sua vida, que você dobre os seus joelhos, clame, diga: Senhor, abre os céus e desce, intervém em minha vida, realiza em minha família o milagre da conversão, dá-nos vitória contra o pecado, dá-nos a bênção de sermos mais parecidos com Jesus, visita-nos com restauração, transforma a nossa vida, deixa-nos experimentar da tua graça. Ah, querido amigo e irmão, Deus realiza milagres, que Ele realize os milagres que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus, amém. Contudo, você pode me perguntar: pastor, qual é o significado do Natal? O Natal significa que Deus é um Deus de milagres, mas o texto também nos diz que o Natal significa que Deus é um Deus salvador. O Natal significa que Deus é um Deus salvador. A palavra de Deus nos diz, queridos amigos e irmãos, que o anjo diz a José o seguinte: tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Querido amigo e irmão, o nome Jesus é uma transliteração do nome hebraico Yehoshua. Yehoshua significa Yahvé Salvador. Ah, querido amigo e irmão, para o aramaico foi traduzido como Yeshua, e para o grego, Jesus, e na nossa língua é Jesus. E o nome Jesus significa que ele é Yahvé que salva, ele é o Deus da aliança, ele é o Deus autoexistente, ele é o Deus eterno, ele é o Deus infinito, ele é o Deus imutável, e ele veio ao mundo para pagar os pecados do seu povo. Louvado seja Deus, meus queridos amigos e irmãos. Nós não tínhamos condição de pagar o preço dos nossos pecados, mas Deus nos amou tanto que mandou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário e pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele também diz em 1 Timóteo 2,5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o próprio Senhor Jesus, falando de si, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer receber o perdão de pecados, se você quer ter a certeza da vida eterna, se você quer ter a paz de Deus no seu coração, se você quer estar em paz com Deus, se você quer experimentar a alegria do Espírito Santo, nesse Natal se arrependa dos teus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Creia nele como teu único Senhor e Salvador. Creia que ele te amou e deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Se você crer que ele é o seu Senhor e Salvador e disser a Deus: Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu creio que Jesus Cristo é teu Filho, que morreu na cruz em meu lugar. A Bíblia diz que se você assim crer, você será salvo, você será perdoado de todos os teus pecados. Deus vai te dar a bênção da vida eterna e você vai ter a alegria de experimentar a paz de Deus em seu coração. Que nesse Natal Deus te visite com salvação em nome do Senhor Jesus. Contudo, você pode me perguntar: pastor, qual é o significado do Natal? O Natal significa que Deus realiza milagres. O Natal significa que Deus salva. Mas o que mais significa o Natal? O Natal significa que Deus é fiel. O Natal significa que Deus é fiel. O anjo, ao revelar que Jesus é o Salvador, cita para José, naquela visão, uma profecia que está em Isaías 7,14. Essa profecia diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será o Emanuel, que significa Deus conosco. Ao trazer Jesus nascendo no ventre de Maria, meus amigos e irmãos, Deus está cumprindo uma profecia dita 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. Isso nos revela a fidelidade de Deus. Ele cumpre todas as suas promessas. Ele cumpre a sua palavra. Nada do que ele diz ficará sem se cumprir. Você pode confiar que Deus é o Deus fiel. Todas as profecias relacionadas com o Senhor Jesus se cumpriram. Miqueias 5,2 disse que ele nasceria em Belém. Ele lá nasceu, porque Deus é o Deus fiel. Ele cumpre a sua palavra. Você pode confiar no Senhor. Ao saber disso, José obedientemente se casa com Maria e não tem relações com ela, diz o texto bíblico, até que Jesus venha nascer. José obedece, porque ele sabe agora o significado do Natal. O Natal significa que Deus é um Deus de milagres, é um Deus salvador, é o Deus fiel. Você pode confiar nas promessas de Deus, arrependendo-se de seus pecados, crendo em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, consagrando a sua vida a Deus, chamando a sua família para que junto com você estejam na igreja de Cristo Jesus, confiando no cuidado de Deus a cada dia, porque Ele tem um lugar garantido para você nos céus. Se Ele deu Cristo na cruz por você, no último dia você vai se encontrar com o Senhor na eternidade e passará, querido amigo e irmão, a eternidade nos céus, na presença de Jesus, com uma alegria incomparável e com uma vida cheia de bênçãos. Que neste Natal você conheça o Deus de milagres, o Deus que salva, o Deus fiel, e que Ele derrame sobre você as suas bênçãos e que você receba a bênção da salvação. Que Deus derrame sobre a tua vida neste Natal bênção sem medida. Feliz Natal, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.